Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Entre Papéis. Eu sou a Jéssica e hoje eu tô com uma convidada super especial, a Letícia. A Letícia Gamarra, é assim que pronuncia? Isso, Gamarra. Ela é a mãe da Cecília e da Natália. E agora tem um trava-línguas pela frente, vamos ver se eu vou conseguir ler. Ela é psicóloga, né? Pós-graduada em perinatalidade e parentalidade e psicopedagogia, olha aí, ó. E o teu foco nela é atendimento em crianças e mães. Isso. A Lê é multitarefas, então ela realiza atendimentos clínicos, palestras, workshops e ainda é escritora. Ô, Letícia, como é que tu consegue fazer tudo isso? Letícia, muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra ter você aqui, conversando comigo sobre várias coisas, vários assuntos importantes. É muito bom poder conversar contigo, a gente já se conhece um pouquinho, né? Particularmente eu conheço as meninas um pouquinho também, então é uma alegria imensa eu ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estou muito feliz que você está aqui. Ah, Jéssica, para mim é uma grande felicidade estar aqui, né? Eu acompanho desde o nascimento ali, quando você começou a divulgar, e achei a ideia super interessante. Eu sou uma das defensoras de que a informação é uma virada de chave e acaba sendo útil, né, para tantas mulheres. E eu acho que é esse uma das grandes mensagens do podcast, né, ser na atualidade, uma voz para várias mulheres, para várias histórias. Eu te agradeço muito, né, por ter lembrado do meu nome e muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. E, pessoal, antes de eu começar a conversar com a Letícia, eu queria aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores. Então, nós temos como apoiadora a Farmácia JK. A Farmácia JK é daqui de Santo Ângelo. Ela foi fundada aqui e está localizada em 3 endereços. Na esquina do Hospital da Unimed, em frente à emergência do Hospital Santo Ângelo e próximo ao terminal rodoviário aqui de Santo Ângelo. E também agradecer a Up Kids, que é uma clínica de desenvolvimento infantil. Lá tem vários serviços especializados como fisioterapia, fonoaudiologia, e ela é uma clínica de referência, tanto aqui em Santo Ângelo quanto em Santa Rosa. Também queria aproveitar para pedir para você que está nos vendo e ouvindo para se inscrever no nosso canal do YouTube, apoiar, seguir, comentar. Isso vai fazer toda a diferença para a gente. Vamos lá, Lê? Vamos começar? Vamos começar do começo, então? Vamos. Lê, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória. Por que você escolheu psicologia? Por que você escolheu as suas especializações? E como que a maternidade entrou na tua vida? Em que momento? Antes das especializações, depois na graduação, enfim. Queria que tu nos desse uma introdução da tua vida aí. Perfeito. Jéssica, assim, ó, eu nunca fui uma criança que sonhou em fazer psicologia. Então, assim, eu lembro muito que na primeira vez que eu sentei na sala de aula, os professores perguntaram, né, por que você está aqui? Por que você escolheu esse curso? E eu, diferente de muitas das minhas colegas, eu não tinha o sonho de ser psicóloga. A psicologia foi aparecendo como um caminho, né? Foi aparecendo dentro do meu percurso. Eu saí do ensino médio, fiz o ensino médio normal. Então, estudei muito tempo numa escola de interior, depois vim fazer o ensino médio na cidade, fiz ensino médio normal em São Luís Gonzaga e vim fazer faculdade aqui em Santo Ângelo. Porque as coisas foram acontecendo, eu senti uma necessidade, queria entender mais a dificuldade de aprendizagem, e aí a psicologia me dava uma ideia de como isso ia ser, então eu fui indo para essa área. Dentro da faculdade fiz muito estágio na área de escolar, né, que nunca saiu de dentro de mim essa vontade de entender, né, como funcionam as escolas, como funcionam a mente, o cognitivo dos alunos. E aí, logo depois que eu terminei a faculdade, eu tive uma proposta de emprego dentro de uma secretaria de educação. Olha só. E aí eu fiz a pós em psicopedagogia. Né, já segui o meu percurso fazendo a pós em psicopedagogia. Foi um período muito legal, assim, eu adquiri muitas ferramentas para trabalhar com os meus
pacientes, né? Foi um período de muita aprendizagem, a gente recém-formada, sabe, a gente quer mudar o mundo, e aí a gente se depara com alguns entraves, mas foi um período muito legal. Quando eu trabalhava ainda nessa Secretaria de Educação, eu gestei a minha primeira filha, Cecília, né? E também foi um momento muito legal, assim, mas eu acho que a minha gestação foi muito despretensiosa, eu não tinha muita ideia, assim, fui deixando as coisas acontecerem meio naturalmente e fui indo, né? A Cecília nasceu, me ensinou. A Cecília está com 8, né? 8 anos. Aí a gente acaba, né, vivendo outras coisas, tendo outras oportunidades. E aí nós fomos para o Espírito Santo. Eu e a minha família fomos para o Espírito Santo. De quilômetros. Isso. E aí lá no Espírito Santo eu gestei a Natália. Né? Então a Natália é minha capixaba. Ela tem 3 anos hoje em dia. E aí eu busquei a pós em perinatalidade. Depois que ela nasceu. Isso, depois que ela nasceu. Mas durante a gestação dela, eu já senti muita diferença, sabe, Jéssica? Não sei se porque quando eu estava gestando a Cecília, eu trabalhava 40 horas. Então, assim, as coisas foram indo, como eu te falei. Elas foram se desenrolando muito naturalmente. Da Natália, eu tinha mais tempo para pensar. Talvez tivesse uma maturidade maior também. Tinha mais acesso a algumas coisas. Já sabia quais eram as fases que viriam. Isso, mas eu tinha muita curiosidade, assim, ainda de... Por que eu sentia tal coisa? Por que eu não sentia isso? Por que eu sentia diferente do que a sociedade espera que eu sentia, né? Então, assim, eu lembro que os primeiros 4 meses, assim, eu tive muito enjoo, muita náusea. Foi um período, tanto na gestação da Cecília quanto na da Natália. Mas da Natália, principalmente, foi um período bem desgastante, sabe? Eu estava sozinha, numa cidade grande, diferente, sem rede de apoio próxima. E aí eu lembro que eu fui consultar e o médico me disse assim, segue a tua vida, tu não tá doente, gravidez não é doença. E aí eu disse, mas como? Como que eu vou seguir em frente se eu me sinto doente, doutor? Pode até não ser doença, eu concordo que não seja. Mas eu me sinto doente, eu me sinto fraca, eu me sinto cansada, eu me sinto... Não tenho vontade de me maquiar, de sair, de conversar com as pessoas. Eu tô sempre nauseada. E minha fisionomia demonstrava isso. E aí ele ficou meio sem respostas, assim. E aí eu comecei a curiosidade, né? A curiosidade sempre me moveu. Aí eu comecei a pesquisar e fui indo. E aí surgiu a oportunidade de fazer a pós em perinatalidade e parentalidade. E eu me joguei de cabeça nisso, né? Para entender por que as coisas estavam postas daquela forma, por que as conversas eram daquele jeito, né, em relação à maternidade e tudo mais. Então, tu fez a pós quando tu estava grávida da Natália? Logo depois. Logo depois que tu ganhou. Isso, no meu puerpério ali. O bom é que tu conseguiu trazer a tua experiência pessoal, né? Aproveitei muito das reflexões que eu fazia na pós, dentro do meu puerpério, né? Dentro do meu período de Isso é muito legal. E também, talvez, isso te faz mudar a forma de atendimento. Com Porque certeza, tu consegue se colocar no lugar das pessoas. Né? Eu acho que antes de eu ter essas formações, eu já tinha, né? A psicologia nos dá uma escuta treinada, né? Mas eu vejo, assim, que depois das maternidades e das formações, além de uma escuta treinada, eu tenho uma sensibilidade diferente. Né? Eu consigo entender a culpa, a sobrecarga de uma maneira diferente do que um tempo atrás. Entendi. Aquele sentimento de não querer sentir, mas estar sentindo, né? Isso mesmo. E, Letícia, assim, essas especializações, talvez elas não sejam claras para todo mundo. O que envolve, né, uma especialização em perinatalidade e parentalidade? Tô ficando boa. Tá sim. E então eu queria que tu explicasse, assim, qual é a área de atuação das pós-graduações que tu tem, o que envolve isso? Tá. Então, assim, vamos começar pela psicopedagogia, né?
A psicopedagogia, ela então estuda muito as dificuldades de aprendizagem e as formas de aprendizagem também, não só as dificuldades, mas o jeito que as pessoas, que o nosso cérebro aprende, como que a gente entende algumas coisas. E também nos dá ferramentas, então, para trabalhar com as dificuldades. Eu tenho condições de avaliar uma criança que está tendo dificuldades ou que está tendo qualquer outra questão em relação às questões de mesmo cognição e as questões emocionais envolvidas também. Já a perinatalidade, que é o período, a fase de gestação, parto, pós-parto, e a parentalidade, que seriam as relações, né, familiares, ela me leva já para um outro caminho mais abrangente de família, né, de como os pais educam os filhos, quais são os movimentos que estão ali nesse meio, quais são as linhas que estão sendo passadas ali, né? E são áreas que estão em constante evolução, eu acredito, né? Com Porque certeza. muda muito a dinâmica. E a perinatalidade, principalmente, ela é uma área nova. Então, assim, a gente tem 30 anos de pesquisas recém. Ela é uma bebê, não tão bebê, né? Então, a gente tem pesquisas, a gente tem muito trabalho em relação a isso, mas também tem muita falta. Né? A gente vê, se eu digitar lá nas plataformas de artigos científicos, eu tenho pouca produção ainda em relação à gestação, parto e pós-parto. Porque é um período difícil da gente conseguir, né, pesquisar pelas questões éticas, pelas questões de saúde mesmo. E há uma romantização muito grande, né? Então, é difícil a gente coletar informações bem fidedignas. Né? Porque é muito... tudo é muito transpassado pelo nosso social, pela nossa cultura, né? Pelo que se espera. E tem alguma situação, Letícia, que tu vive com as tuas filhas ou que tu tenha vivido com as tuas filhas que se conecta, assim, com a tua especialidade? Claro, tu já mencionou, né, o teu período de gestação, principalmente com a Natália, depois que estava mais claro, mas hoje, assim, ela tendo 8 anos e a Cecília tendo 8 anos e a Natália 3, tem alguma situação em específico, assim, que tu gostaria de compartilhar e que tu acha que vai ajudar também outras mães que estão nos assistindo? Sim, tem muitas situações, né, Jéssica? Mas eu lembro, assim, de uma em especial que a Cecília... Porque eu digo assim, a Cecília sempre vai ser, né, a minha primeira em tudo. A sofredora. Eu sou a irmã mais velha, eu me considero a sofredora. Tô brincando. Não, eu também sou a irmã mais velha. E a gente passa esses perrengues, né? Não. Mas também eu acho que é para os nossos pais muito difícil. Assim, eu me coloco nesse lugar agora. E eu digo para ela, minha filha, tu vai ser sempre a primeira em tudo, né? Tu foi o primeiro bebê da mãe, tu é a primeira criança da mãe, tu vai ser a primeira adolescente da mãe. Então, eu também vou me descobrindo como mãe, me construindo como mãe na criação dela. E aí, uma vez, ela estava muito aborrecida, assim, muito estressada. Ela vinha, assim... E aí, começou a fazer birra, começou a querer sapatear, a gritar, fazer aquele escândalo, né, de criança. E aí, eu, assim, como mãe, o meu impulso é, vamos acabar com isso, né? Vamos parar com isso, para de choro, para com isso. E aí eu consegui, nesse momento, respirar e pensar assim, o que está acontecendo com ela? Né? O que ela está querendo me comunicar? E aí eu consegui abaixar, ficar no olhar dela, né? No nível de olhar dela. E aí disse para ela assim, filha, eu entendo que tu tá chateada, que tu tá frustrada. A mãe também se sente assim, em vários momentos da vida dela. Eu sei como é difícil. E aí a gente se abraçou e as coisas meio que tomaram um outro rumo, sabe, Jéssica? Eu entendo bem, acho que toda mãe entende bem o que tu tá falando, assim, porque se a gente conseguisse em todos os momentos da rotina do dia a dia parar e pensar antes de agir no impulso, seria muito melhor para todo mundo, na verdade, né? Mas eu também entendo que a gente também está se construindo. Então, assim, muitas vezes eu falei, muitas vezes eu fiz o meu melhor, que não foi o melhor para ela, para nossa relação, né? Mas ter consciência disso, refletir sobre o que a gente faz, eu acho que é um grande... um ponto muito positivo. Né? E eu vejo assim o quanto as nossas crianças elas precisam de validação em relação aos sentimentos. Né? O nosso impulso é acabar com a birra, vamos dizer, mas é necessário entender... Para de chorar. Isso. Não é o porquê que tu tá chorando.
E às vezes tem coisas que eles não querem dar continuidade. A gente quer dar uma explicação, a gente tem a Sim. tendência a querer fazer muitas coisas. E às vezes eles só querem escutar que tu também sabe o que ele está sentindo, porque tu também já passou por isso. Aí uma vez ela também me perguntou assim, mas o que tu fazia, mãe? Ai. Eu disse, minha filha, naquela época eu agia dessa forma, né? Talvez a gente possa pensar junto o que nós faríamos hoje com as tuas questões, né? Enfim, com as questões que ela trazia. E é engraçado, né, Letícia, o quanto é dinâmico, pensando na tua especialidade, porque os comportamentos, eles vão mudando conforme as situações. Então, hoje a gente tem uma realidade completamente diferente do que, por exemplo, na nossa infância, que não existia internet, não existia nada dessas coisas, né? Então, eu fico me perguntando, assim, como é que faz para acompanhar, né, isso? Muito difícil, né? Bem complicado. É complexo, é uma reflexão, na verdade, né? Jéssica? É complexo. E, assim, pensando sobre as barreiras, né? A gente tem muita... Eu sinto, assim, uma barreira das pessoas em procurar ajuda, né? Principalmente em relação às questões de terapias, até mesmo psiquiatras, psicólogos. De que forma tu enxerga essas barreiras? De que forma tu acha que isso pode ser resolvido? O que tu tem a falar para essas pessoas? Né? Porque a gente vem numa crescente de procura desses profissionais, né? As pessoas cada vez mais precisam disso, né? Precisam se entender. Então, eu queria que tu compartilhasse um pouquinho sobre isso. Sim. Jéssica, eu entendo assim que a procura por psicólogos infantis, ela assim já tem uma caminhada, né? Então, assim, a gente vê muitas famílias procurando ajuda para os seus filhos que estão apresentando alguns sintomas. Mas eu vejo uma dificuldade, às vezes, da gente, enquanto adulto, entender que a gente precisa também fazer a nossa parte, né? E aí buscar as ajudas que a gente precisa. Entendo que, culturalmente, a gente entende pedir ajuda como uma fraqueza, como uma coisa difícil. Principalmente aqui no interior, né? Principalmente aqui. Mas é uma coisa muito... que vem vindo de muito tempo, né? E aí, o que eu entendo como uma forma de quebrar algumas barreiras é a gente dar o exemplo. Né? Mais do que palavras, o nosso exemplo, ele arrasta. Então, quando as minhas filhas me veem cuidando de mim, eu tô dando esse exemplo. Quando eu invisto em mim, eu tenho esse exemplo para elas. Até, puxando um pouco pro lado familiar, né? Uma vez eu assim, tava numa fase que eu adorava... Menina, tu sabe? Eu adorava comprar laço. Saía e trazia uma coisinha. Um laço, uma pulseirinha, enfim, alguma coisinha sempre para enfeitar as minhas meninas. E eu fui me dando conta que eu não fazia nada por mim. Assim, eu não tava indo nem no salão cortar o cabelo. Eu tava indo, de qualquer jeito, tava indo. E aí eu comecei a ver que elas faziam isso. Elas cuidavam das bonecas, mas elas só cuidavam. Olha só. Né? Elas até nem gostavam, às vezes, das coisas que eu comprava. Mãe, não quero usar isso, não gostei disso. E aí eu fui me dando conta, mas isso demorou. Eu fui me dando conta de que eu precisava mudar, né? Porque eu estava ensinando para elas que eu só servia, que nós só servimos para cuidar do outro e não para cuidar de nós mesmos. E aí, quando eu fiz o movimento inverso, aí elas notaram assim, poxa, né? Ela tá se cuidando, eu tenho que também, né, cuidar do meu cabelo, me organizar para sair, enfim. E eu acho que foi um insight assim, mas demorou. Sim. Demorou, mas pensando sobre, acho que foi muito valioso assim para nossa família. E como é importante a gente ter esse tempo para observar eles, né? Porque a gente só consegue ver onde a gente precisa melhorar observando muitas vezes. E com a rotina muito puxada, às vezes a gente não consegue parar para olhar e ver o que está acontecendo. Para enxergar, de fato, tá olhando, mas tu não tá enxergando de fato, né? E tu tem que te abrir para isso, né? Te abrir para entender o teu filho, para ver o que essa criança está comunicando. Esse nosso mundo, né? Muito ansioso, muito rápido, de coisas prontas, parece que não tem tempo, mas a gente tem que abrir uma brechinha ali e fazer isso, essa observação mais atenta. E, Letícia, agora, pensando assim, na gama de informações que a gente tem, é uma chuva de informações, né? Eu me uso como exemplo porque quando a gente vira gestante, a gente quer saber muitas coisas sobre bebê, desenvolvimento do bebê, como é que acontece, o que faz, não sei o quê.
quando nasce, daí já muda para como é que está se desenvolvendo, se está tudo certo, se não está. Principalmente quem é de primeira viagem, assim, eu, por exemplo. Com certeza. Bem perdida na vida, assim. E o Instagram, ele se aproveita do algoritmo e fica te mostrando aquilo, né? Então, sei lá, chegou lá nos 6 meses cravado, a criança não sentou, socorro, por que ela não está sentando? Tem alguma coisa. Dia 31, dia 1º ela faz 6 meses, por que no dia 1º ela não está sentando? É mais ou menos por aí o nível de loucura da minha cabeça, velho. Mas aí eu entendi que esse excesso de informações, para mim, na minha opinião pessoal, me causava mais mal do que bem, né? Porque eu comecei a meio que engessar ali a maternidade, procurar sobre formas, assim. E aí, quando eu percebi isso, eu disse, não quero mais ver isso aqui. Chega para mim, eu confio no que os profissionais estão me atendendo, né? Estão falando, e eu não quero mais saber disso aqui, vou deixar a maternidade fluir. Obviamente que se a gente observa sinais, a gente tem que procurar, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco disso, porque até que ponto a informação é boa e o quando que essa informação ela pode se tornar ruim, né? E essa questão das comparações que a gente faz, né? Eu sou a mãe tal e me comparo com aquela mãe lá da internet que tem a vida perfeita, né? Então, isso, querendo ou não, talvez somatiza muito para as mulheres, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Eu percebo, assim, é como você falou, tem muita coisa na internet, muita informação. E nem sempre é certo, né? Com certeza, muitas coisas têm que ser muito bem filtradas. Só que, aparentemente, se passa, né, com tanta verdade, algumas pessoas têm um dom de comunicar de uma forma que parece muito verdade, e a gente acaba se colocando em situações desconfortáveis. E hoje, às vezes, o conhecimento é medido pelos seguidores e não pelo, né? Com certeza. E isso é uma coisa que a gente tem que se atentar, né, Jéssica? Eu vejo a internet como uma ótima oportunidade de apoio, mas também como traz muitos gatilhos, né? Então, assim, eu vejo eu mesma, né, compartilho também das suas loucuras, né? Eu acho que quem nunca, Sim. né? E aí, quando tu vai para o ambiente da internet, tu acaba recebendo muitos dados e tu acaba, de alguma forma, se comparando a tua maternidade, criando expectativas e ideais que não são reais para a tua vida, para a tua família, que não são até bons, né? Uma ideia, né? Sei lá, uma dica prática é a gente tentar seguir poucas pessoas, né? Não tantas, escolher assim, ver. Então, pessoas que trazem uma realidade no seu dia a dia, na forma de maternar, talvez uma leveza, né? Buscar, então, profissionais na tua região, que eu acho que é importante a gente ter profissionais da região, né? Que a gente possa buscar um apoio mais direto, confiar mais naquela presencial. Presencial, Isso, né? Acho que isso é né? legal. Acho que é interessante. É uma forma também da gente se sentir um pouco mais segura, né? O profissional está me orientando. E também ver os vínculos que estão se criando. A gente consegue entender os nossos filhos. Eles conseguem nos entender. Então, há um vínculo ali que pode nos dizer muita coisa. Confiar nesse vínculo, né? Nessa relação que se criou ali. Até porque eu sempre falo que o Instagram é como se fosse... né, eu sou da geração do Instagram, assim, TikTok, enfim. É como se fosse sou do Instagram. Sofri para sair do Facebook agora. Mas, enfim, é um recorte daquela realidade, né? Que às vezes a pessoa vê aquele flash ali e não é aquilo. Às vezes tem toda uma história por trás, né? E o que eu vejo, assim, principalmente no consultório, chegam pessoas, mães, enfim, que estão, assim, muito apavoradas, que elas estão destoando muito daquilo que se mostra na rede social. E aí a gente faz essa parada. Bom, o quanto a gente sabe dessas pessoas, o quanto a vida de uma artista ela tem a ver com a minha vida, com a minha realidade. Eu tenho acesso, principalmente aos tratamentos de beleza, né? Porque aí as artistas, elas gestam, parem, então lá, 7 dias depois...
com o corpo, né, mostrando de biquíni, enfim, e a gente tá lá de pijama o dia todo, com olheiras enormes, enfim. E o quanto isso é a minha realidade, o quanto eu posso comparar, é injusto eu me comparar. Eu tenho que me comparar comigo um tempo atrás, mas não com uma pessoa que tem uma vida, uma formação, uma identidade totalmente diferente da minha. E aí é muita insegurança, né? A gente percebe muita insegurança. Será que o jeito que eu estou fazendo está certo? Precisa de muito uma validação. E essa validação talvez a gente tenha que procurar dentro da nossa casa, né? Com as nossas crianças. Olhar para nós mesmos. Isso. Né? Para os nossos valores, para os nossos princípios. Definir isso é muito importante. O que é prioridade para mim? Para mim é prioridade que o meu filho se desenvolva, para mim é prioridade que ele atinja os marcos junto com as outras crianças. Né? Qual é o meu tempo, qual é o tempo dele, qual é o tempo da minha criança. Se conectar verdadeiramente, né? Isso mesmo. E agora, pulando um pouco de assunto, falando sobre educação. Queria que tivesse o manual, né? Mas não tem. Uma receitinha, né? Ia ser tão bom. E eu acho, assim, muito desafiador, sabe? A Alice está com 3 anos agora e é extremamente desafiador a gente se comunicar, tentar educar, né? Não ceder, né? Porque eles tentam. Com certeza. Eles ficam te tentando o tempo todo, né? Tem uma argumentação que às vezes é melhor do que muito adulto, como se diz, né? E é a nossa realidade agora, né? Então cada fase é uma fase desafiadora, né? E essa geração de conflitos, assim, é bem difícil, né? Nos provoca vários sentimentos e talvez aflora alguns do passado também, né? Então, eu queria que tu pudesse nos direcionar, assim, de que forma a gente pode lidar com esses conflitos, assim, que nem você deu o exemplo lá de parar, pensar, entender o que aconteceu. Como que a gente pode fazer para racionalizar isso em casa com as crianças, né? Ou com os adolescentes, que é uma fase super desafiadora também. De que forma a gente pode buscar essa educação? Eu quero ainda trazer uma outra pergunta contigo, que é sobre a questão da comunicação mais agressiva e o impacto que isso gera, mas de forma mais prática antes, eu queria saber, assim, de ti, de que forma a gente qual é o melhor meio, o melhor caminho para a gente conseguir fazer uma comunicação adequada, né? Resolver esses conflitos, enfim. Bom, a birra, né, é um comportamento que é esperado. Né? Tem adulto que faz birra, né? Tem. Dá vontade, às vezes, da gente também fazer birra, né, Jéssica? Mas aí a gente teve tempo e a nossa maturidade nos mostrou, né, como agir, quais sentimentos estão ali presentes. E a birra na criança, talvez a gente tenha que entender como um sinal de que a criança está querendo comunicar alguma coisa que ela não sabe comunicar ainda. Né? Uma frustração que ela não sabe lidar. E aí o nosso papel enquanto pais é estar ali para apoiar. Né? Apoiar a descoberta do que é isso. Isso é difícil, isso é muito difícil para nós, principalmente para a nossa geração. Eu entendo assim o quanto os nossos pais tiveram que nos criar de uma forma diferente, mas o quanto nós, com essa era da internet, com as crianças já nascendo no digital, estamos sendo muito mais desafiados. Né? A gente tem que impor limites, as regras são importantes, mas também ter um respeito, ter uma escuta, um olhar, né, para as necessidades dos nossos filhos. Entender, Jéssica, que o comportamento que o nosso filho está demonstrando, que aquela atuação deles, né, que às vezes parece até um teatro, assim, que é o comportamento que nos incomoda. Né? Eu sempre tento, assim, muitas vezes tento falar com as gurias, assim, esse comportamento que tu tá tendo não tá me agradando, isso tá me deixando extremamente irritada e triste. Vamos tentar mudar isso, vamos tentar fazer de outro jeito, porque às vezes a gente fala assim, tu tá me incomodando, tu tá me deixando triste. Não é a pessoa, é o comportamento que a pessoa tá tendo. E aí, se atentar a isso são pequenas coisinhas, assim, são detalhes, mas que mudam muito, né, a relação que os nossos filhos têm com eles mesmos, com a autoestima deles, com as questões de merecimento, né. Mais tarde a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o quanto é importante a gente fazer essas pequenas pausas. Respirar. A gente também tem uma ansiedade de resolver ali. Eu sempre digo assim, numa situação que te desafie,
conversa com a criança, eu não estou gostando desse comportamento, a gente vai conversar sobre isso em outro momento. Não vai se perder. Não é que a gente tenha que agir naquele momento exato, senão toda a educação que a gente estava trabalhando vai se perder. É ter essa calma, entender que tu pode retomar aquele assunto, pode dizer, olha, lá no mercado você queria um doce, eu não ia te dar, né? Fazer combinados é importante, tentar manter as regras, as palavras, né? Eu acho que uma das coisas assim que me desafia muito é o choro, para mim, um gatilho. De querer resolver aquilo rápido por conta daquele chorinho, sabe? Eu acho que é meio instintivo, porque a criança chora para comunicar e a mãe quer atender logo. É instintivo, assim, quando recém-nascido tá chorando porque tá com sono, tá com fome, Então, esse choro... E a gente vai tendo as alternativas, né, quando são bebês. Mas quando tão maiorzinhos, a gama de alternativas é tão grande que a gente fica ali naquela coisa, ou assim, é uma né? coisa, eu chorei, tô chorando desesperadamente porque eu queria sair de manga curta no frio de 2 graus, entende? Então são situações que nos desafiam, né? Mas eu entendo também, Jéssica, que a gente, enquanto pai e mãe, a gente tem que estar toda hora se policiando. Muito. Porque a gente traz muita coisa que a gente começa a se construir enquanto pai, enquanto mãe, quando a gente nasce. Isso é uma verdade. Porque a gente vai colocando na nossa cabeça padrões de relacionamento muito baseados no que a gente viveu com os nossos pais. Então, não é que a gente está sendo filha, a gente está entendendo como é que é a relação dos pais, como é que eles se relacionam conosco, como é que é o comportamento deles conosco. E aí, quando a gente está na função de adulto, a gente tem que começar a entender assim, por que eles falavam isso? Por que para eles era assim e para mim tem que ser dessa forma? Eu sempre faço essa reflexão e já atendi vários pacientes que a gente conseguiu entender assim, a minha mãe não me deixava dormir sem tomar banho, nunca. Eu sempre tinha que tomar banho, não interessava quando chegasse em casa de madrugada, se chegasse de noite, para ela era importante que eu tomasse banho. Mas para mim é importante isso na minha filha? A minha relação com os meus filhos vai modificar? Hoje em dia a gente tem o banho de lenço umedecido, né? Que batalha que eu quero enfrentar? Eu quero acordar uma criança, enfiar embaixo do chuveiro, me estressar. Eu posso fazer diferente? Eu me permito fazer diferente? Até alguns dias atrás eu comentava assim, aí uma situação minha, né? O quanto na psicologia também a gente é cobrado, né? Teve um tempo, a Cecília tinha 2 anos e ela voltou a dormir comigo no quarto. E aí eu comentava assim, o quanto eu precisei ter consciência de dizer assim, olha, a psicologia diz que não é legal dormir junto, mas para minha realidade é o que funciona. E eu me permitir falar isso sem ter vergonha. A psicóloga está dormindo lá com a filha dela. É uma autocobrança muito grande, né? Muito grande. E aí, mas eu entendi o que era necessário para mim no momento. No momento era necessário que eu dormisse. Para mim era mais importante que eu estivesse dormindo, que eu descansasse. Sono é precioso, principalmente são fases, são momentos, né, Jéssica? São momentos. Assim como eu escolhi trazer ela para o quarto, dali 1, 2 meses eu escolhi que não. Eu optei por dizer, olha, minha filha, agora nós vamos cada um dormir no seu quarto. E foi o que aconteceu. Não é imutável. A gente tem uma relação muito assim de isso ou aquilo. Achar que as coisas vão ser para sempre, né? Isso. E outra coisa, Letícia, que eu acho super importante a gente conversar muito mesmo e que a gente escuta, infelizmente, várias pessoas conversando sobre isso, assim, tipo, no meu tempo... uma chinelada resolvi. No meu tempo, não sei o que. Era assim, não sei o que. Né? Principalmente no interior, assim, a gente tinha... eu não me incluo nisso, né? Mas no caso, assim, de uma maneira geral, e com gerações até anteriores às nossas, era mais complexo ainda de que a agressão fazia parte da educação, infelizmente, né? E aí, talvez isso vai passando de geração em geração. E eu queria que tu explicasse, assim, de que forma a comunicação agressiva ela impacta na criança, no desenvolvimento da criança, o quão prejudicial é isso e como que os pais podem desenvolver a habilidade de não fazer mais isso ou de ter a paciência, enfim, sabe? Para tentar chegar nessas pessoas. Sim.
eu acho que realmente, eu concordo, né, plenamente com o que você falou. Acho que antigamente era, né, a gente tinha uma ideia de que a violência não era violência, era necessário agir de tal forma para educar. Hoje em dia a gente já tem outras ideias, né? A nossa cultura evoluiu, graças a Deus. A gente tem leis, tem estudos sobre. E a gente vê assim o impacto da primeira questão, né, que tu me propôs, o impacto muito grande assim na autoestima da pessoa, nas questões de merecimento, na vida adulta, assim, o que eu estou colhendo para mim? Eu estou merecendo isso? Às vezes a pessoa chega no consultório e diz assim, eu não mereço isso, eu não tenho que ter direito a isso, ou eu não sirvo, eu não sou boa para tal coisa. Porque vem com aquela ideia, né, que foi plantada há muito tempo por essas questões autoritárias, de gritos, enfim, né, essa educação mais nesse sentido. Questão de autoestima, então, questão de merecimento, várias outras questões de reconhecimento, né, de como agir frente às dificuldades, às frustrações. Então, nós temos vários impactos, né, dessa educação mais autoritária. O que a gente tem que entender é que a gente também não pode passar por um permissivismo, né, completo. Então, assim, tá difícil equilibrar o meio termo, né? Isso, hoje em é dia. o equilíbrio que é necessário. Né? Então, a gente entende que, eu como psicóloga entendo que a firmeza com respeito é a melhor saída. E aí, como você me falou, como é que a gente, enquanto pai, pode mudar isso? É tendo esse tempo para parar e refletir. Por que eu estou agindo desse jeito? Né? Que gatilhos me faz esse choro? O que me traz essa birra? É começar a pensar como isso, por que isso me incomoda tanto? Por que isso chega para mim de uma forma tão agressiva? E muitas vezes, assim, por que eu agi no impulso? Por que eu fiz e falei tais e tais coisas? Por que eu gritei? Por que eu precisei gritar para mostrar a minha autoridade? E talvez até para os pais reconhecerem que muitas vezes são eles que precisam de tratamento, né? Sim, porque a gente também não precisa ter tudo isso sempre fácil, assim, eu quero, eu vou pensar, eu vou conseguir. Não, a gente tem como buscar, né? A terapia está aí para isso. A terapia é um lugar seguro para que a gente treine essas habilidades. Todo mundo podia fazer um pouquinho de terapia, ficar todo mundo bom, né? Com certeza. Eu tenho algumas pessoas que me dizem assim, eu faço terapia porque os outros não fazem. É bem isso, é o tal do meme da internet, né? Salvaria. Pessoal, queria aproveitar a oportunidade e pedir que, se você está curtindo nossa conversa, se inscreve lá no canal, curte, comenta, isso vai nos ajudar a divulgar essas informações muito incríveis para várias pessoas. Então, faz isso por nós lá, tá bom? Letícia, agora, mudando um pouquinho de assunto, porque, né, a tua área é muito ampla, eu queria passar o dia inteiro conversando contigo, até tô fazendo minha terapia aqui já. Mas eu queria conversar um pouquinho contigo sobre uma situação que é recorrente, infelizmente, né, e tá todo mundo à mercê disso, que são as perdas, né, mas assim, desde a perda gestacional até a perda de um ente querido, como é que uma mãe e um pai, eles podem, de uma forma mais saudável, talvez, não sei se essa é a palavra, lidar com o luto, né? Seja uma perda gestacional ou uma perda de um filho. É um processo muito doloroso, né? Mas de que forma a gente pode ajudar essas pessoas, assim? Jéssica, o luto, ele é uma travessia. Então, assim, entender que cada um vai fazer esse processo de um jeito é fundamental, assim. Então, eu não tenho como comparar lutos, como saber quando começa e quando termina. Teve uma época que a gente tinha algumas ideias de que existiam fases para o luto, né? E até tem autores muito conhecidos que falam sobre isso. E agora a gente tem a ideia de que cada pessoa faz o seu caminho de luto, né? Às vezes é um pouco mais longo, às vezes é um pouco mais curto. É importante que a gente esteja atento, assim, se foi um familiar nosso que teve essa perda, que a gente esteja atento, assim, que consiga dar um suporte, talvez suportes práticos, né? Fazer alguma coisa para a pessoa, preparar uma refeição, se oferecer para fazer
serviço de rua, alguma coisa assim. Mas entender que escutar sem julgamento é legal, que a gente se mostrar solidário, mas não invasivo, né, também é interessante. E quando vê que a coisa está se prolongando muito, que está com uma... Em vez de, com o passar do tempo, as coisas irem se organizando, que está aumentando ou que está se mantendo estável, que a gente procure ajuda, que a gente vá, então, a um psicólogo, que a gente busque, né, outras formas de vencer essa fase, de passar por essa fase. Não totalmente, porque também não acredito, né, que suma. Eu não gosto nem de pensar em me colocar num lugar assim, porque deve ser uma situação muito sobrenatural, como se diz, né? Mas... eu que acompanho, né, várias mulheres que tiveram interrupções involuntárias da gestação, né, os chamados abortos espontâneos, entendo o quanto é necessário a gente trazer à tona essas questões, estudar sobre, entender e ajudá-las, né, a passar por esses períodos, mas é inimaginável. Né? E validar o sentimento, porque por mais que seja talvez uma coisa mais comum de acontecer, né, às vezes ela subjuga aquele sentimento porque pensa que... e na sociedade comum, né? É um luto invisível, né? A perda involuntária da gestação, a interrupção involuntária, ela é quase que inexistente, assim, bola para frente. O que a gente vê é pessoas dizendo, você vai ter outro, não fica assim, você vai... Mas é aquele filho, é aquela expectativa, é aquele ideal que foi rompido. Então isso é um luto e precisa ser vivido como tal. Né? Talvez a gente tenha, hoje em dia, tem mais ferramentas para lidar com o luto. Então, a gente também não precisa ficar passando por isso sozinha. Vai ter pessoas que vão entender a nossa dor. Então, o meu recado é não espere, né? Procure e ajuda. Joia. Show de bola. Tá. Agora, acho que eu vou conversar com um assunto universal. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Essa é... Ai, meu Deus do céu, né? A culpa, não necessariamente sobre tá trabalhando, não tá com filho, não tá trabalhando, mas a culpa sobre, não sei se eduquei direito, a culpa porque caiu foi minha culpa, cortou os cabelos sozinho foi minha culpa, né? Enfim, como é que as mães podem lidar com isso, assim? Entender que a culpa existe, né? Ela faz parte de quem somos. Não só na maternidade, mas eu acho que a gente frisa muito, né? Nasce a mãe, nasce a culpa, porque é ali que as coisas começam a apertar mais. Né? É um outro ser que está também ali junto. A culpa existe, mas o que eu vou fazer com ela? Né? Ela vai me paralisar? Eu acredito que a culpa ela pode servir como um alerta. O que eu posso refletir sobre essa situação? Como é que eu posso modificar alguma coisa? E não me paralisar. Me fazer agir, então, em torno do que está acontecendo. Eu entendo também a culpa como uma questão muito social, das expectativas que o social impõe a nós mulheres. O que tu espera dos outros? O que os outros esperam de ti? O que os outros esperam de mim? E aí, quando eu não me conecto com o que eu realmente quero ser, diferente do que os outros esperam, diferente do que o social, a fulana, a vizinha, a beltrana lá espera de mim, diferente desses, eu consigo me unir com o que eu quero ser, com o que eu entendo que é importante para minha família, com os meus valores, com os meus princípios, aí eu consigo me livrar um pouco dessa sobrecarga, né? Desse pensamento de sempre estar me sentindo culpada. Uma outra questão é pensar assim, eu fiz o melhor que eu pude com as ferramentas que eu tinha naquele momento. Depois daquele momento, 5 minutos depois, pode ser que eu tenha outras ferramentas. Mas naquele momento eu tinha aquilo. E eu agi da melhor forma possível. Exato. Porque a gente, enquanto mãe, só quer o melhor para os nossos filhos. Né? Eu nunca vi, não chegou até mim ainda uma mãe que não quisesse ser o melhor para o seu filho. Né? Não quisesse dar o melhor. E também entender o que é o melhor. Né? Às vezes a gente também tem a ideia de que dar tudo, permitir tudo é o melhor. E não, o limite é muito importante. Eles não nascem sabendo, né? Até onde eles podem ir, como se diz. E eu acho que uma das maiores contribuições que a gente pode fazer pelos nossos filhos é ajudar eles a lidar com a frustração.
O quanto eu acho isso importante. Para mim, é uma coisa que eu sempre trago, assim. Nessa situação, o que eu posso ensinar para minha filha? O que eu posso ensinar até para mim mesma, né? Porque essa questão emocional, a gente fala muito das capacidades, né, emocionais, como que a gente está trabalhando essas habilidades. Eu tenho que desenvolver em mim para eu ensinar habilidades para os meus filhos. Eu acho que não é legal evitar a frustração. A gente quer que a criança não sofra, não passe por nada, mas aí tu tá privando ela de aprender, talvez, né? E o que eu penso? Na infância, a gente tem liberdade para errar. Quando a gente é adulto, quando a gente erra, o tombo é mais feio. Quando a gente é criança, eu tenho a liberdade de errar várias vezes e ter ajuda para consertar os meus erros, né? Entender que, bom, eu errei, não tiro, não me eximo da culpa de ter errado, mas que existe uma solução, que alguém vai estar comigo. As gurias falam muito assim, às vezes eu faço alguma coisa que eu não gosto, ou, enfim, queimei uma panela de arroz lá. Não tem problema, mãe. A gente vai fazer de novo. Eu acho isso muito fofo, assim, porque é isso que eu quero mostrar para elas, né? Que existe uma solução, que por mais grave que seja o problema, existe uma solução. E eu estou ali para ajudá-las, né? Assim como elas estão para mim. E é muito legal essa relação, né? E, Letícia, assim, agora voltando um pouquinho mais para a adolescência, que eu acredito que deva ser uma das fases mais desafiadoras, tá? Existe uma situação, assim, de afastamento, eu acho, um pouco, né, do adolescente. Tu tem aquele bebê que tu pegava no colo, né, que tava ali contigo brincando, e de repente chega a adolescência e eles decidem que eles querem ficar sozinhos, não preferem os amigos do que os pais, né. É um período, acho que, bem delicado para quem passa, assim. Tu poderia nos ajudar, assim, para que esses pais tivessem uma comunicação mais afetiva, mais efetiva, mais próxima, como se aproximar, né? De que forma a gente pode passar por esse período conturbado com os nossos filhos? E que horas que passa a adolescência? Porque eu tô vendo que às vezes tem pessoas com 30 anos que ainda estão na fase adolescente. Pois é. Isso foi uma mudança também de comportamento, de paradigmas, enfim. A nossa geração está enfrentando essas questões agora, né? De adolescentes muito mais tardios do que né, anteriormente. Bom, não existe uma receita, né, Jéssica? Infelizmente, eu não tenho como dizer façam isso e vai dar certo. Cada família vai ter que entender o que é importante naquele momento. Mas a presença, o vínculo, o modo como a gente se comunica também tem que mudar, tem que evoluir. Né? A gente não pode entender que a gente está perdendo os nossos filhos. A gente está reconhecendo a nossa criança, né? De uma forma diferente. Está virando adulto, né? A adolescência. E então, talvez estar presente, ouvir sem julgar tanto. Né? A gente tem a tendência a colocar as nossas questões, falar muito sobre nós. Escutar verdadeiramente. E buscar estar perto. Mesmo que eles digam que não querem, que tu esteja perto ali. E é tudo uma construção. Né? Eu acho que a gente que está tentando na infância construir laços que sejam tão fortes a ponto da gente conseguir passar pela adolescência perto deles. Até porque eu acho que ser adolescente hoje está um pouco mais desafiador, né? Tanto na questão social quanto com as influências, porque tu tem um acesso a pessoas diferentes, em diferentes lugares do mundo, com culturas diferentes, né? Tua rede é maior, então, às vezes, o prejuízo disso é maior também, né? O que vem muito é essa questão, assim, tá muito tempo no quarto, tá muito tempo sozinho, eu não tenho contato, não consigo acessar, né? E isso é uma das coisas que tem acontecido, infelizmente, né? Os adolescentes eles estão se afastando muito do que é real, ficando muito tempo no virtual. Então, ter conversas em relação a isso também. E estabelecer alguns limites, talvez. No sentido de, nesse momento, a gente vai fazer isso. A gente vai almoçar todo mundo junto e ninguém vai ocupar o celular nesse momento. Fazer alguns combinados, né? Você pode ficar no quarto, mas tem que ter alguns momentos em que a gente, enquanto família, vai fazer atividade juntos. Legal.
Tu acredita que passou 1 hora já? Meu Deus do céu. Ai, muito. Como eu te disse, a gente vai fazendo terapia aqui até amanhã. E é um assunto, eu gosto muito, então assim, muito eu tenho um amplo, pouco né? de dificuldade de cortar algumas Eu coisas, queria, assim. queria poder postergar aí o máximo, mas como uma mensagem final, Letícia, assim, o que tu gostaria de dizer para essas mães, esses pais, toda essa história de criação de filhos, né, exercer tarefas aí que a gente exerce, né, durante a nossa vida, qual recado tu gostaria de passar para quem está Acho que o nos ouvindo? principal que eu quero passar, Jéssica, é que as mães, os pais, as famílias, eles tentem ser mais reais. Não precisa ser aqueles pais de comercial de margarina. Não precisa ser aqueles pais super poderosos que dão conta de tudo, que fazem tudo. Não precisa ser perfeito. Os nossos filhos precisam de pessoas reais, que ensinem eles a viverem na realidade com a realidade. É aquela velha história das mães suficientemente boas. É suficientemente boa, não totalmente boa, né? Ótimo, adorei. É legal, Letícia. E como que as pessoas podem te achar? Bom, as pessoas podem me encontrar no Instagram, né, no @psileticiagamarra. Lá eu tento, né, compartilhar algumas coisas do meu dia a dia, também faço algumas reflexões, tem conteúdo bacana lá. Também podem me encontrar no consultório, eu tô com o meu consultório ali em anexo à clínica da doutora Ana Cláudia Vaccari. Que legal. Isso, na 15 de novembro ali. E ali é um espaço pensado assim em acolher, né? Receber as famílias, acolher, escutar, entender o que cada família precisa naquele momento e tentar intervir nesse sentido. Legal. Letícia, muito obrigada pela nossa conversa, pelas tuas informações que tu trouxe aqui. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que nos ouvem, nos veem. Te agradeço demais mesmo, a conversa foi muito legal, muito boa, muito produtiva. Acho que a gente tem que conversar mais vezes. Ai, com certeza. Foi uma honra estar aqui contigo, né? Eu acho que, sim, esses assuntos, eles têm muitos desdobramentos, a gente poderia ficar horas e horas, mas entendo também que o pessoal já tem uma ideia de como as coisas podem acontecer diferente e a gente segue tentando, né, fazer alguns movimentos nesse sentido. Muito, muito obrigada pelo espaço, né, por compartilhar esse momento comigo. Eu que agradeço, obrigada. Pessoal, estamos terminando então o nosso episódio do podcast Entre Papéis. Obrigada por terem ficado até aqui com a gente. Se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem. Isso vai nos ajudar a chegar em mais pessoas e essas informações precisam chegar em mais pessoas. Então é isso, um beijo e até a próxima.